Hoje a aula vai ser bem curta, é só uma parte que a gente vai falar sobre a fé. E meu cachorro não está mais aqui. Estou com fé que ele não esteja fazendo uma bagunça ali na casa ali. Só eu chamar ele lá, calma aí. Vem cá, mano. Vem cá, vem. Pronto. Pronto. Vou colocar o cachorro aqui na oração para ver se ele dá uma acalmada também, né? Então a gente vai falar sobre fé, que é a que transporta as montanhas, essa passagem do Evangelho, que é muito importante, e trazer, né, que a fé carrega junto com a esperança, a caridade, né, essa autoestima, é como se fosse uma vela acesa, uma chama acesa em nossos corações, né? Temos a fé em Deus e temos que ter também a fé em nós mesmos também, encontrar dentro de nós mesmos todas as nossas capacidades, que às vezes a gente desacredita, a gente nos subestima, né? E perdemos essa chama. Às vezes a gente mesmo apagamos a nossa própria chama achando que não somos capazes. E nós somos deuses, né? Nós somos capazes de tudo. E aqui eu vou trazer, né, essa reflexão, né, para a gente entender por que que às vezes a gente perde essa fé, a gente, né, perde esse norte, a gente desanima, e como que faz para a gente resgatar e ter essa confiança em nós mesmos também, né, para poder superar todas essas montanhas, né, de problemas que tem na nossa vida, né? Então aqui a gente vai explorar muito isso. Vamos ver a passagem aqui do Evangelho, né, o poder da fé. E como a aula é curta, vai ser poucos slides também. Se tiver à vontade para poder comentar, falar um pouco da experiência de vocês aí também, super bem-vindo, pode interromper aí, tá? Fica à vontade. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tente piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em participar e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus respondeu, né? Por causa da vossa incredulidade, né? Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha transporte aqui, daí para ali e de lá para cá, e ela se transportaria e nada vos seria impossível, né? Em Mateus 17, 14 a 20. Então tem essa passagem aqui do Evangelho, em que Jesus falando até dos próprios apóstolos que não tinham essa fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E eles perguntaram, né, por que, que eles não conseguiram, né, salvar, ajudar o menino lá, então. Então, é pela falta da fé, né, essa incredulidade que muitas vezes nos falta. E aqui a gente vai esmiuçar um pouco esse texto, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem que se vençam os obstáculos assim nas pequenas coisas que nas grandes. De fé vacilante resulta a incerteza e hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater.
essa fé não procura meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Aí aqui a gente está falando dessa fé no sentido mais moral agora. Tem a fé material, que é a nossa fé intelectual, nossa autoconfiança, e desses problemas, dessas montanhas, das nossas dificuldades que muitas vezes nos assustam e nos tiram dessa direção, né? E, e aí aqui fala desses meios de combater essa incredulidade, né? O Jesus deixou o seu exemplo de fé, de como, né, o seu caminho para a gente poder seguir e de como agir com as situações mais, né, difíceis. Então ele é o exemplo porque, como diz lá na passagem, né, ele venceu o mundo, né? Ânimo, Jesus venceu o mundo, mas na nossa visão materialista é como se ele tivesse, né, é, foi sacrificado, foi torturado, um monte de coisa lá, e a gente sabe que ele teve o tempo todo essa perseverança de que iria superar e de que iria, né, ele não enxergava esses problemas da forma que a gente enxerga, assim, aí a gente vê esse exemplo de Jesus, né, de perseverança, de que as coisas iriam se resolver. Da mesma forma que ele tem a fé na gente, né, de que a gente vai se entender, que a gente vai evoluir, que a gente vai crescer, né? Então, ele deixa muitos exemplos para a gente de como ter essa fé na prática. Na outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta e paciência, a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, a fé ela não é muito fácil, né? A gente não é só nesses momentos que está tudo bem, que a gente tem fé em Deus, que a gente fala, tenho fé em Deus, tenho fé em mim, está tudo ótimo, mas ela também é testada nesses momentos de dificuldade, principalmente, né? Porque às vezes quando desmorona a nossa casa, desmorona a nossa vida, muitas coisas, a gente perde essa fé e acha que Deus é esse, né, que permite isso acontecer, né? E é nesses momentos de maior dificuldade que nos pega nessa incredulidade, né? Nos pega nessa falta de confiança, né? Nessa chama que ela dá uma apagada nessas horas, principalmente. É nessas horas que a gente tem que compreender e observar essas coisas em nossa volta, essas dificuldades em nossa volta e tentar ver o que elas nos ensinam, o que tem para a gente aproveitar disso e ter essa fé raciocinada, né? Porque, assim, acontece uma tragédia e a gente, primeira coisa que a gente vai procurar culpado, vai procurar como que Deus é justo dessa forma, de deixar isso acontecer, e a gente não tem essa paciência de tentar compreender por que isso está acontecendo. Aí o fardo fica mais pesado, né? Quando falta essa fé, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Aí a parte da fé vacilante sente sua própria fraqueza quando estimula o interesse, torna-se furibunda e julgar suprir. Com a violência, a força que ele falece. É com uma prepotência, né? Com a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário de uma nota fraqueza, é a dúvida de si mesmo. Então, é um pouco animalesco, né? Essa violência, essa agressividade traz nossos traços animalescos que a gente não consegue resolver. Às vezes as coisas no diálogo, as coisas na forma calma e a gente parte para o último recurso, que é a agressividade, a violência. E isso é sinal de fraqueza, né? Sinal de que a gente não consegue, por os meios não agressivos, né, superar as adversidades. É que nem a gente acontecer algo que a gente não quer lá no trânsito mesmo, e a gente dá um soco lá em alguma parte do carro, porque a gente está descontando ali a nossa raiva, a nossa impaciência com a situação que não está acontecendo de acordo com o que a gente acreditava, né? E que essa fraqueza a gente acaba resultando nessa explosão agressiva aí. A fé religiosa, a condição de fé inabalável, né? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem diferentes religiões. Sob esse aspecto, pode a fé ser racionada ou cega, raciocinada ou cega, né?
E aí aqui, nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, a gente estava falando ali muito, né, nos slides anteriores, muito dessa falta de fé, né, dessa chama que se apaga, que a gente perde essa confiança. E aqui a gente está falando de uma fé cega, né, uma exacerbada, uma fé cega, apaixonada, assim, né, muito e extrapola o equilíbrio, né? Então, a fé raciocinada é uma fé que ela compreende, né? E ela executa de uma forma equilibrada e calma. Essa fé cega, como aqui está falando da parte dos dogmas, às vezes ela na verdade, né? Ela deposita muita confiança em Deus, achando que Deus vai fazer as coisas pela gente e a gente não acredita em nós, né? Às vezes joga tudo na mão da espiritualidade e não faz a sua parte, né? A gente sabe que a gente precisa fazer a sua parte. A nossa fé também depende da nossa atitude, da nossa energia, né? Para as coisas acontecerem. Não é simplesmente falar, Deus vai resolver esse problema aqui para mim, né? Deus ele vai ajudar no que não é impossível, né? Vamos dizer assim, espiritualmente lá e tal, mas aqui materialmente, né? Algumas condições aqui ele necessita do nosso esforço, né? Aí falando, depois a gente começa a falar um pouco mais sobre essa parte da religião também, né? Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotente para demonstrar que está com a razão. E isso é muito comum, né? A gente apontar, fala, sempre achar, todo mundo acha que a sua religião está certa, outras religiões estão erradas. E isso a gente tem que compreender de uma forma ampla, de que cada um acredita, está no seu tempo, acredita no seu Deus da sua forma, tem a fé da sua maneira, e a fé ela não é imposta, né? A gente não pode impor a nossa fé para os outros, é porque é aí que cria os dogmas, né? A gente acredita em umas coisas e quer que as outras pessoas acreditem na mesma coisa que a gente acredita, né? A gente não respeita a individualidade dos outros. E foi aí que criou esses dogmas religiosos, né? E aí, dessa parte que o cedo ou tarde ela desmorona, é que nem um vídeo do Divaldo que ele fala eu esqueci qual religião que fala que toque as trombetas. Tem uma passagem lá que um homem que morava aqui acreditava nisso, acreditou isso na religião lá, que falou que ele tinha que esperar as trombetas tocarem para ele se despertar lá no céu. E aí tinha aqueles espíritos zombeteiros lá no cemitério e ele estava lá paradinho no caixão esperando as trombetas trocar, porque ele, não, como espírito, não podia se levantar enquanto não tocasse as trombetas. Aí os espíritos zombateiros lá do cemitério simularam lá uma trombeta, ele levantou e falou para ele que esse aqui é o céu, esse aqui que é o céu. Aí ele falou, mas é o céu, porque eu toquei as trombetas, então eu sou Deus. Aí os outros espíritos começaram a escravizar ele e colocar ele para ficar trabalhando, fazendo as coisas para ele. Aí ele acreditava nisso e aí ficou muitos anos lá. Né? O Divaldo conta essa história, depois eu passo o link para vocês, é bem interessante. Então ele ficou muitos anos lá acreditando nisso, até que, né, veio outros espíritos lá superiores lá, foi tentar convencer ele de que isso não era a verdade, de que essa fé era cega, né? E ele não foi uma má pessoa, ele só realmente teve uma direção cega para uma coisa que não existe e depois ele despertou e foi lá para o outro lado. Então, vale muito a gente considerar tudo que a gente, né, não é que nem eu estou falando aqui, ninguém, né, vai seguir, cada um vai interpretar da sua forma e seguir a sua fé da sua maneira. Então, a gente tem consciência, tem inteligência para poder entender as coisas e aplicar na nossa vida conforme a gente acha a nossa fé, encontrar dentro de nós mesmos a nossa verdade. Não é aquela fé imposta que, né, tipo, eu estou aqui falando para vocês fazerem dessa forma ou de outra, né? É vocês que, né, interpretam da forma de vocês, então, mais ou menos assim, né?
Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, né? Ela não deve se apagar, né? Ela tem que ser constante, essa luz, né? Essa luz que está acesa dentro de nós o tempo todo, sem esmorecer, né? Mãe de todas as virtudes que conduz a Deus, cumpre e velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiver fé, né? O que esperareis, né? Então, que mundo justo é esse, né? Que justiça desse mundo se a gente não tiver essa fé, tudo pra gente não faz sentido nenhum, né? Né? A gente vê tanta injustiça, tanta coisa errada acontecendo e vai ficar por isso mesmo, né? E aí essa fé que traz essa esperança de que as coisas não são bem assim como nessa visão mundana, né? A gente tem o pós-túmulo, né? E tudo. Então isso nos conforta. Não é a fé que dá o amor, se não tens fé, qual será o vosso conhecimento, e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração, né? Então, fé é sinônimo de força, sinônimo de vontades, sinônimo de progressos, de energia para o bem, né? Ela que nos vai nos mover para esse caminho, para esse mundo de regeneração. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza de que faculta imensa força, né? Então tem essas duas fés. A gente tem dois eus, né? Tem o eu celestial, espiritual, e o nosso eu humano aqui. E esse humano é aquele que nem a gente no trabalho, a gente nas nossas funções intelectuais, todo mundo aqui tem alguma função, né, no serviço, tem alguma habilidade, e tantas vezes as pessoas duvidaram, né, alguma coisa que duvidou de você e tudo, aí você falou, não, eu acredito nas minhas capacidades e eu vou conseguir fazer isso, e você vai lá e consegue, aí você vê aquela sensação de autoadmiração, né? Então, são exemplos que tem na nossa vida para a gente levar para esse outro lado moral também, das nossas capacidades morais, das nossas capacidades, né, divinas, né, vamos dizer assim. Eu mesmo tenho uma experiência lá no trabalho que eu fui chamado para fazer um trabalho e a moça também arriscando, teve fé em mim, ela achou que eu ia ter a capacidade de fazer porque ela estava com um cargo em risco para poder eu fazer o trabalho. E eu aceitei fazer, mas só que eu nunca tinha feito aquele tipo de trabalho sabe, você nunca fez o trabalho, tem pouco prazo, mas aí você tem aquela confiança, aquela sensação de que você tem a capacidade de fazer, fica, mas eu vou tentar fazer. E, enfim, consegui fazer o trabalho lá, deu um monte de BO, tudo, mas deu tudo certo no final. E aí vem aquela sensação de, poxa, parecia que não ia dar certo, mas deu certo, eu fui capaz de fazer, e aquilo traz um sentimento, né, de aquela autoconfiança em você, né, que você tem a capacidade de resolver alguma coisa e tal. E isso dá exemplo para a gente, para a vida, para as outras situações que a gente passa com dificuldade, acha que não vai conseguir, às vezes dá aquela amolecida. E a gente é bom lembrar dessas nossas vitórias aí, né, para nos dar força, né. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Áureo na sua fé, na certeza da felicidade que espera, a força necessária, e ainda se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação.
É pela fé que ela cura, que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outroras de milagres. A fé humana e divina. Se todos, aí vem a parte aqui do Evangelho, né? Se todos os homens encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade o serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. É, você, quando vai fazer um vestibular, uma prova lá, a gente tem a compreensão das dificuldades, das situações, né, adversas que faz para a gente poder estudar, é, e aí a gente sabe que a gente precisa nos esforçar para poder passar nessa prova. Deus não vai lá e fazer a prova por você, então você vai ter que ter a sua força, a sua energia, a confiança, a sua capacidade de poder aprender, estudar, para você passar nessa prova do vestibular, né? E aí, às vezes, acham que foi sorte, às vezes acham que foi um milagre. Então, naquela época achavam que era milagre, alguma coisa super-humana lá, mas nada mais é do que a força, né? A, a fé na autocapacidade das pessoas, né? Em poder fazer coisas que parecem absurdo, né? Passar primeiro em medicina na USP lá não é muito absurdo, não. Mas é uma pessoa que teve muita fé para poder chegar em primeiro lá, né? Pelo menos, né? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em um germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, que lhe cumpre fazer o que desabroche a crença pela ação da sua vontade. O presente, a fé não foi cumprida senão pelo lado religioso, porque Cristo exalçou como um poderosa alavanca o porquê eu tenho considerado apenas como chefe de uma religião. Então, é nesse sentido que eu entendi, assim, eu não sei vocês podem comentar, essa parte da fé que ela foi muito pegada nessa parte religiosa, no sentido de que a fé em Deus, e a gente deixou um pouco essa fé em nós mesmos um pouco de lado, né? Porque como aqui diz, né? Ela está dentro do nosso íntimo, né? Dentro do nosso coração, esse germe íntimo que tem que ser despertado. A gente tem que encontrar dentro dela essas nossas capacidades, essa nossa força de poder superar. Tanto que a gente veio, né, planejado nessa encarnação, já sabendo de todos esses problemas que a gente está passando. Então, se a gente for resgatar lá no nosso íntimo, a gente tem essa força para superar isso. Tanto que lá, na hora do planejamento, a gente pede um monte de coisa, né? Aí vão cortando lá, porque falam, meu, você não vai aguentar tudo isso aí, não. Porque lá a gente tem uma confiança que a gente vai, poxa, vai passar fácil nisso aí. E aí, quando a gente encarna aqui, a gente vê que não é bem assim, que a gente tem realmente tem dificuldade, né? Então está no nosso íntimo, está registrado lá, a gente planejou antes de encarnar que a gente vai passar por essas dificuldades que a gente está passando e basta a gente resgatar lá dentro, né? No sentido da nossa capacidade, né? A gente tem a fé em Deus, né? Claro, mas esse lado, né? Que Deus vai resolver esses problemas para a gente não é bem assim, né? A gente tem que saber entender que a gente é capaz de fazer as coisas sozinhos, né? Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, queria falar, ô Marcos? Não, né? Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo, ora que eram esses milagres são efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se com os outros não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontre palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras que lhes demonstrais o merecimento da fé. Essa fé religiosa, que às vezes ela vem de muita pressão, né? Que ou às vezes pelo medo, né? Fala, se você não tiver fé, você vai queimar no inferno. O diabo vai te pegar se você não tiver fé. Então você tinha aquela fé meio impossível, né? E nós sabemos que não é assim que funciona, né? E a forma da gente e a gente também tem, né? A fé no sentido da caridade, né? Que era filha, mãe da esperança e da caridade é nesse sentido. A caridade é no sentido de que a gente influenciar as pessoas com a nossa fé também, mas não de uma forma que eu estou dizendo, né? Impossível, mas com exemplo,
com autoestima, de se sentir no lugar da pessoa. Quando você vê aquela pessoa desanimada, para baixo, desacreditada, né? E qual que é o nosso papel, né? Que nós com a fé acredita que as coisas, né? A gente chega naquela pessoa e dá um ânimo para ela, começa a falar dos pontos positivos, faz ela enxergar essa chama que tem dentro dela, né? Então, essa fé ela tem que ser contagiada. Uma vela acesa precisa acender as outras velas que estão apagadas ali. Não de uma forma imposta, mas dessa forma sutil de reanimar as pessoas, né? E ver, mostrar que ela é capaz de superar isso, né? E pregai pela vossa esperança firme para lhe dardes haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tendes, pois, a fé com a que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Essa parte da racionalidade é como, assim, existe um grande conflito ali naquela parte da gente compreender as dificuldades, compreender as dores da nossa vida, e diferente da gente aceitar tudo como é, existe, né, é meio complexo isso porque existe um equilíbrio, né? Não da gente aceitar a vida como ela é, os problemas como eles são, e também da gente não ser cego ao ponto de passar por cima disso de uma forma cega, e sim dessa forma equilibrada, racional, de que essas dores, esses problemas que a gente tem na nossa vida estão acontecendo, eu posso tirar algum proveito disso e ao mesmo tempo eu tenho que enfrentar, né, de forma energética, assim, né, não deixar falar assim, tá, o problema está acontecendo, vai ficar acontecendo aí, deixa acontecer. Eu tenho fé, essa fé cega, então a fé cega, Deus vai resolver isso aí para mim. Não, a gente tem que combater essas dores, né? Não aceitar alguém ficar estancando a flecha na gente, né? A gente tem que nos defender também, tem que revidar de uma forma energética, né? Racional, equilibrada, tudo. Então, é esse equilíbrio que às vezes a gente ou vai para um lado ou vai para o outro, né? É difícil a gente seguir esse caminho equilibrado dessa fé. Não adianta, admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira, que é esse lado, né, mais cego que às vezes a gente acha tudo, começa a contar várias histórias, a gente começa a viajar, a acreditar em coisas que nem lá da trombeta lá que eu falei. E, enfim, aí a gente passa uma vida inteira acreditando em algo que a gente não teve essa comprovação. Por exemplo, o mundo espiritual lá e tal, né? A gente tem essa. Acho que cada um aqui também está no espiritismo, tem algumas experiências que mostram de uma forma, na vida de cada um, essa participação do mundo espiritual na nossa vida, né? A gente acredita nisso. E aí a gente tendo essa compreensão faz a gente não ter aquele medo de espírito, né? Que nem muitas pessoas têm medo de espírito porque elas não compreendem, elas não entendem como que funciona isso, acham que é só espírito para poder assustar a gente, existe só para assustar. E a gente sabe que não, né? Tem espírito de qualquer jeito, para assustar, para poder nos ajudar, para nos prejudicar. Então, porque a gente tem uma compreensão. E aí, com base na fé, tudo isso aí fica mais fácil da gente lidar com os espíritos em si, né? Aí, continuando aqui o texto, amai a Deus, mas sabendo porque eu o amais, crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nela, né? Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do fim de que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Aí o José, Espírito Protetor, né? Bordeaux, 1862. Então, por que que eu, né, por exemplo, no mundo espiritual lá, no meu caso aqui, eu acredito porque eu tive algum contato, tive uma experiência e tenho uma explicação. Todas as dificuldades, todas as coisas assim que a gente fica, né, balança a nossa fé, aí a gente vai procurar no Evangelho, tem uma explicação, né? Não é só falar assim, acredita nisso aqui, joga assim, acredita nisso aqui. E acabou, né? A gente precisa compreender por que isso acontece, né? Por que tais dores acontecem, que nem, por exemplo, lá quando eu fui aprender o Espiritismo, por que a minha mãe morreu, né? Ela é uma pessoa tão boa, e por que ela morreu?
Não é justo isso. Aí você procura no Evangelho, tem toda uma explicação lá, porque a pessoa morreu. Jesus é tão injusto, né, de levar ela, mas só que a gente, com essa compreensão, a gente entende que a gente vai se ver de novo e tudo, aí a gente começa a ter, aí com essa ajuda da nossa fé e tudo, e essa compreensão faz a gente passar por essa situação mais leve, né? Superar essa situação, essa montanha. Então, é isso aí, é bem curta a aula de hoje. Depois eu queria fazer um exercício ali no final, mas eu queria falar com vocês aí, o que vocês acham sobre uma situação particular de vocês aí que abalaram a fé de vocês, testaram a fé de vocês e que vocês conseguiram superar, situações da vida de vocês que você se sente, né, com essa fé abalada, como, como conseguir compreender isso e superar isso. Aí queria um pouco a opinião de vocês, fica à vontade. O Marcos também pode falar, a Karen pode falar, Thiago. Podem falar aí de uma situação particular aí. Vou começar então, para o pessoal perder a timidez. Testar testa todo dia, né, gente? Não tem jeito. É trabalho, é vida, é trânsito. Você acha que você está tranquilo, né? De repente tem sei lá, um cachorro latindo, alguma coisa assim, né? Mas é um trabalho diário, né? Constante. É orar e vigiar, né? Tentar identificar os pensamentos, redirecionar, né? Deus não colocou ninguém aqui para ser perdedor, né? Então acho que a gente tem mais chance de dar bom do que de dar ruim, né? Mas às vezes é difícil, sim. Até a gente tentar entender assim o sentido das coisas, ou que querendo ou não tudo tem um porquê, passa o tempo lá na frente a gente entende, as coisas vão se montando assim, né, como um quebra-cabeça, e aí vai reforçando também a nossa fé na gente mesmo, né, porque tem essa força misteriosa, superior, mas tem um pedacinho dela, assim, né, ardendo dentro da gente. Então, acho que quanto mais a gente alimentar essa fagulhazinha, melhores as chances da fé ficar fortalecida. Mas tem dia que é difícil. É perfeito. Quantas vezes a gente não desanima, né? Às vezes a gente não se- eu já me chamei de burro, já me desanimei, já falei, não. E aí, de repente, você passa essa fase, né? E você vê quanto que você, né, se subestimou, se menosprezou. E é por isso que é bom a gente lembrar das vitórias também, né? Porque senão parece que a nossa vida é só derrota, né? Senão lembrar dessas vitórias dá uma sensação de autoestima. Fala, ah, aquele dia eu venci, pelo menos, aí você fica mais animadinho, né? E aí, Marcos, Thiago, pode falar. Hoje nós estamos com muito tempo. Pode falar a Karen de novo, não tem problema. A Luciana tá. Ultimamente eu tô na vibe do graças a Deus. Cai o pote de feijão no chão. A tampa estava fechada, graças a Deus. Para não perder a boa sintonia, né? Porque se a gente for parar para pensar, acontece muita coisa chata, acontece, mas quantas coisas a gente também não escapa, gente, né? Então, assim, de coisinha besta. Então, tem que, graças a Deus. Parecendo aquelas veinhas, graças a Deus. Tem que ser grato. Teve uma vez aí que eu tava voltando de viagem lá, eu não sei se eu falei para vocês que eu tava voltando lá de Trindade, e eu não sei o que aconteceu, que de madrugada eu tava meio louco, né, meio sonâmbulo, e eu tava mexendo no celular, tirando foto de mim mesmo dormindo, ligando para os outros. Eu mexi no celular dormindo, enfim. Aí eu fui pegar o trânsito lá, começou a chover, um pé d'água e tal. E aí eu fui 100% no GPS, nem tava nem aí, nem por. Eu falei, ah, o GPS vai me falar o melhor caminho aí. E aí o GPS começou a me colocar nos caminhos muito doidos, assim, por dentro. Era para pegar a rodovia, ele colocou por dentro meu, de umas quebradas, assim. Era para demorar 4 horas, demorou 6, 7 horas. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo, cara?
Aí eu não tava aguentando mais de tanto dirigir, aí eu parei para dormir, né? Eu falei, vou dormir, encostar num canto aqui, no meio de uma cidade lá. Eu dormi lá uns 15 minutos, coloquei para despertar, e quando eu acordei, falei, mano, eu vou ver esse GPS aqui. Eu olhei o GPS, estava a configuração evitar rodovias. Falei, quem mexeu nisso aqui? Era eu que tinha mexido naquilo ali, né? Dormindo. E aí, de repente, pá, mudou lá e mudou todo o caminho. Aí eu economizei 1 hora depois, né? Mas eu já tinha feito vários caminhos doidos, assim. E aí eu fiquei reclamando, eu fiquei xingando no caminho lá. Falei, caramba, que perca de tempo do caramba, não sei o que lá, lá, lá. Aí eu teve trabalho, sempre trabalho lá no centro espírita, lá no Cristão. Aí a moça falou que tinha visualizado lá, eu caí lá de uma. Ela perguntou se eu tinha viajado, né? Ela falou, você viajou? Eu falei, viajei. Eu falei, não, é porque eu tinha visto você caindo lá das montanhas, lá da serra, do litoral norte lá. Eu falei, nossa. Aí foi tipo um livramento, mano. E lá, a hora lá, eu tava xingando todo mundo. E estavam me ajudando e eu tava xingando todo mundo. Eu não falei graças a Deus, velho. Graças a Deus eu mudei a rota, graças a Deus eu tô perdendo tempo aqui. Então, quando a gente acontece essas coisas ruins, assim, a gente esquece, né, de que pode estar sendo ajudado. Então, na verdade, é muito bom, né? Porque ruim seria eu estar lá embaixo, lá no barranco, lá, com o carro capotado, né? Tem aquelas histórias de pessoas no World Trade Center ou em desastre de avião, né, que se atrasou, o filho ficou doente, não foi aquele dia e escapou de um mega desastre, né? Então, aí nessa hora que a gente precisa buscar essa fé, até pelas coisas que a gente não compreende, né? É nessa hora que a fé ela precisa ser ativada, principalmente nessas horas mais difíceis, que a gente só errou o caminho lá, tá no caminho mais horas. A gente tem que ter a fé de que fala, poxa, deve ser algum livramento, deve ser alguma coisa, porque tudo conspirou para isso, né? Então, e aí a gente tem que sempre agradecer e viver nessa sintonia que você falou, né? Sintonia de gratidão, que as coisas fluem melhor, né? Essas dificuldades fluem melhor. E aí, Marcos, tô esperando você falar aí, mano. Opa, pô, queria compartilhar um momento que eu tive da minha vida, até pela cultura japonesa, teve um momento da minha vida que eu me isolei praticamente para dedicar só ao estudo, e fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, e aí eu fui galgando cargos em várias empresas, né? Até o momento que meu corpo falhou, né? Meu corpo, eu tive uma paralisia dos membros, e, e aí nesse momento eu tinha tentado vários tratamentos médicos, não estava voltando o movimento das pernas e dos braços, né? E, e aí foi assim um divisor de águas, né, que aconteceu na minha vida. Eu fui tentar uma, um último tratamento, que era uma cirurgia espiritual lá no centro Ramatiz, lá em Leme, e, e eu estava numa fase assim, que a parte espiritual minha estava bem desligada mesmo, né? E eu sempre muito cético, né, quanto a quase tudo, e aí depois que eu fiz o tratamento espiritual, eu fui conversar com uma médium, e E aí ela falou que ela estava ao meu lado tinha um espírito que estava falando, e, e o espírito passou para ela o seguinte, uma frase, só que essa frase foi dita pelo meu pai só a mim, então não tinha como ninguém mais saber dessa frase, né? E ela disse a frase completa que ele tinha falado, falou inclusive que era meu pai que tinha dito essa frase. E isso fez um despertar na minha vida, porque realmente, assim, não tinha como ninguém saber daquela frase, né? E,
Então, eu atribuí realmente, assim, algo divino, algo que nossa vida material aqui tem uma fronteira que vai muito além do que a gente pode enxergar, a maioria de nós pode enxergar, né? E aí eu comecei a ter, né, um olhar para o lado espiritual, que na nossa vida não é só, né, esse mundo material, só trabalhar, só, apesar da gente precisar, né, a gente não pode se dedicar só a isso. Então foi um divisor de águas para mim, e uma prova muito contundente, né, uma prova muito incisiva que existe, né, toda uma, uma rede espiritual aí que a gente não tem compreensão de tudo. E é isso. Não, legal. Foi assim o seu despertar, então, do lado Começou espiritual. começou desse modo mesmo. E aí, na cirurgia espiritual, eu saí da cirurgia como se nada tivesse acontecido, assim, meus movimentos voltaram imediatamente após a cirurgia. Foi muito marcante isso para mim. E aí mudou completamente sua divisor de águas na sua vida, assim, né? Antes e Sim, foi depois divisor disso de aí. águas. Sim, sim. Apesar de eu ter nascido em família espírita, eu nunca me aprofundei, né? Então, na hora que chegou um momento assim de me atirar profissionalmente, a parte acadêmica, né, fui engolindo tudo que aparecia pela frente, né? E, e agora foi um freio, né? Faz há mais de 10 anos que isso aconteceu, né? Então foi um choque para que eu pudesse entender, né, que eu estava indo para um caminho muito muito agressivo, né, muito Material, né? polarizado, muito material, exatamente. Entendi. Então aí você despertou a sua fé aí. Você, Sim, é, sim, com certeza. Isso foi assim, foi uma prova muito forte, né, que a nossa fé muitas vezes vai em algo que a gente não pode ver mesmo, não pode, vai além de nossa compreensão, né? O que resta mesmo é o bom senso, né? Você tendo um bom senso sobre tudo e acreditando, né, naquilo que é certo, é, eu acho que a fé cresce com relação a isso, com o nosso bom senso, que é a nossa balança, né? é, Era essa história que eu queria contar. não, legal. Legal, Márcio. Obrigado aí por compartilhar. Eu que agradeço. E esse equilíbrio é muito difícil, né, gente? Não ter aquela fé cega que a gente vê muito aí de as pessoas saiam até do fora de si, né? Extrapolam o senso racional e também tem os outros, né, que são muito céticos e que já está com essa chama apagada completamente, né? Então, encontrar esse equilíbrio para não ser tão extasiado, tão abaixo, é muito difícil. E manter isso aceso também, né? Então, a gente precisa. Aí vem, a gente é o tempo todo. Se a gente for parar para pensar, essas dificuldades nada mais são do que testes, né, para a nossa fé, né? Quanto que ela vai resistir, né? Porque, quando tá tudo bem, tá lá aceso. Aí quando começa a dar problema, o cara vai lá e desiste de Deus, Deus não existe mais, ele não é capaz de mais nada. Então, são pequenos testes aí que tem na nossa vida para mostrar, para a gente se encontrar aqui dentro da gente, das nossas capacidades de superar esses problemas, né? De ter essa confiança. Então, toda vez que a gente for ver algum problema, ter alguma dificuldade, a gente tem que lembrar dessa fé aí que está dentro de nós e a gente tentar resgatar, né? Você quer falar alguma coisa aí, Thiago? Tranquilo? Então,
Gente, é muito simples a aula de hoje. Eu só vou... Eu vou fazer um... Deixa eu fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração final hoje especial. Colocar um vídeo aqui da velhinha, né? E fazer a oração aqui pra gente. Está passando aí para vocês, né? Aí, essa velhinha aqui vai ser... É como se fosse, né, um estímulo aqui para a gente encontrar... É a oração final, gente, tá, gente? Então, agradecer aos nossos mentores por estarmos aqui, com disposição, né, para essa aula, que sirva, né, para nossa inspiração e a gente sempre resgatar dentro de nós mesmos essa chama, né, da nossa fé, da nossa crença, da nossa autoestima, que ela se mantenha sempre acesa em todas as dificuldades, né? Que nela nós encontremos a esperança, a coragem, a caridade, que possamos com a caridade estimular outros amigos, né, em nossa volta que às vezes estão com a chama mais apagadinha, que a gente possa influenciá-los de uma forma não impossível, mas de uma forma amorosa e caridosa, sutil, para encorajá-los também com o nosso exemplo de fé, das nossas atitudes no nosso dia a dia, sempre com muito amor, né? Podemos, né, manter essa chama acesa aí por essa vida por essa montanha tão difícil que é a nossa vida, cheia de problemas, né? Que é nada mais do que testes para ver se a gente consegue segurar essa vela acesa aí, né, o tempo todo, o máximo de tempo possível, né? E aí eu vou fazer a oração de Caritas aqui, né? Aí todos possam fechar os olhos, pensamento em Deus, pensamento em Jesus, e que podemos imaginar esta vela acesa dentro do nosso coração, intensamente, e com esta oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, infunde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa vontade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão-se. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de te subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Graças a Deus.
É isso aí. Ó, meu cachorro aqui tá bem calminho, tá até de barriga para cima, agora ficou calmo, hein? Tranquilo? Tranquilo aí com vocês? Tudo bem? Então, gente, hoje a aula vai ser bem curtinha. As outras próximas duas aulas também vai ser um tema assim, parecido com esse, uma apresentação só. A próxima aula a Carla vai estar com a gente também. E depois vai ter a discussão do livro Nosso Lar, lá como a gente já falou. Aí, quem puder já lendo, dando uma ouvida no audiolivro. Se alguém precisar do material também, só dá um toque lá no grupo lá que a gente, né, compartilha aí, tá? E quero agradecer a vocês aí pela atenção, por estar aqui hoje mesmo sem a Carla. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Que Deus abençoe e ilumine todos aí nas suas casas aí, tá? Tá bom? E muito obrigado, por hoje é só isso aí mesmo, tá bom? Obrigado, muita fé aí. Tá bom, Tchau. obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau.